Seja bem-vindo ao curso de Introdução ao LaTeX. Nessa aula, nós exibiremos como escrever as notações básicas que nós usamos no estudo de funções. Vamos então aqui, pessoal, abrir o último arquivo que a gente tinha feito. No caso aqui, foi esse. E vamos salvar com outro nome, né? Que é o que a gente tem feito em todo início de aula. Vamos colocar aqui, sei lá, função. Pronto. Vamos apagar isso daqui, né? Vou deixar, aliás, só esse enumerate aqui. Tá, beleza. Então, o objetivo da aula hoje é falarmos sobre notações que usamos em funções, tá? Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente coloca aqui, seja a função... Aí agora, o que eu quero colocar seria aquela notação que vem a letra que representa o nome da função, 2 pontos, o domínio, uma seta e depois o contradomínio. Como é que eu faço aqui no LaTeX? Bom, é só botar F, ou a letra que você quer, né? 2 pontos. Agora eu quero math, por exemplo, digamos que seja de R em R. Então, math, bb, R. Agora, a setinha é só colocar a barra to, né? Para. E aqui a gente coloca agora math, bb, de novo, R, certo? Então, isso aqui vai dar aquela anotação, F, 2 pontos, R em R. Esse espaço aqui, ele é optativo, não precisa colocar aqui, mas vou deixar aqui só para organizar, tá? Então, tá lá, seja a função F de R em R, certo? Aí vamos botar definida por. Agora vamos colocar uma função qualquer aqui. Vamos aproveitar e botar uma fração. F de x igual a, sei lá, barra, bota dfrac. Lembra que o dfrac é para a fração ficar um pouco maior na linha, né? Aliás, vou quebrar aqui a linha para você enxergar melhor. Então, dfrac x ao quadrado menos 2x mais 1. Estou chutando qualquer coisa aqui. Beleza, seja a função definida por. Aí agora, digamos que a gente botar aqui uns itens, né? Enumerate, sei lá, barra item, vamos colocar esboce, o gráfico da função, certo? Então vamos imaginar que a gente coloca só isso aqui, vamos compilar já para poder dar uma olhada, como é que ficou. Então tá aqui, ó, o resultado daquele comando todo, ficou como a gente queria, né? F 2 pontos de R em R, o domínio é R e o contradomínio é R também, e ficou a funçãozinha aqui. É só agora você misturar aqui, colocando o símbolo que você quer, né? Eu quero uma raiz, eu quero uma outra potência e tal. A gente já viu isso em aulas passadas, como é que coloca esse tipo de símbolo. Então é só misturar conforme você queira, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra coisa aqui que é interessante em relação a essa seta, que tem muita gente que erra. Bom, é comum a gente encontrar alguns textos aí, das pessoas escrevendo errado, e botando, em vez de colocar, por exemplo, esse barra TO, que é to, aquela setinha, coloca uma outra seta. Eu vou colocar uma do lado da outra, que vai ficar melhor para a gente poder perceber, certo? Que aí, ao invés de usar esse TO, certo? Coloca, por exemplo, maps to. Aí ele vai obter isso daqui, ó. Vamos dar uma olhada lá. Tá lá, ó. E aí a pessoa escreve desse jeito. Bom, o que acontece aqui? Essa seta está errada. Esta não é a seta que você usa aqui nessa notação para colocar domínio e imagem. Domínio contra domínio. Essa seta aqui usa para identificar como é que você vai mapear, como é que você vai levar um elemento do domínio no elemento do domínio. Então não seria desse jeito. Poderia ser assim, quer ver? Eu vou mostrar agora para vocês a forma correta, né? Então vamos deixar isso aqui o seguinte, vamos deixar centralizado. Então vou botar cifrão duplo aqui, certo? Só para organizar. E aqui cifrão duplo de novo. Beleza. Aí aqui, ó, seria da seguinte maneira, ó. Imagina que isso aqui vai ser o elemento, como é que tem que mapear lá no contradomínio, e aqui vai ser o nosso domínio, só o x, beleza. Então tira isso aqui tudo. Agora sim. Então, vamos compilar e dar uma olhada como é que fica lá o resultado. Agora sim, ó. Então uma função que leva os reais nos reais, e ele associa o elemento x no domínio com esse elemento meio de x ao quadrado menos 2x mais 1 lá no contradomínio. Então, essa seta aqui é para usado nesse contexto e não nesse contexto aqui, tá bom? Bom, vamos ver agora então mais algumas notações para a função. Vamos agora ver uma outra função aqui, que também é muito utilizada, são aquelas funções definidas em intervalos. Como é que a gente vai fazer isso aqui no LaTeX? Bom, vai continuar normal aqui, f de x igual a... Agora, aqui é que tem um detalhe, tá? Eu vou botar em outra linha só para me organizar aqui, certo? Não precisava ser em outra linha não, podia ser tudo na mesma linha. Mas vamos lá. Então, eu quero colocar algo do tipo assim, f de x igual a uma chaves grande, aí colocar uma expressão, depois se tal coisa acontece. Depois outra expressão, se outra coisa acontece. Como é que eu faço? Bom, aí eu vou usar o barra, begin, cases, certo? Então, cases. E aí, barra end, né? Como tem barra begin, tem barra end, cases, certo?
Agora, cada linha vai ser uma expressão. Digamos, x² menos 1. Vamos botar, sei lá, um x maior que 1, por exemplo. Vamos botar um ponto e vírgula aqui para separar e um barra vírgula para dar um espaço maior. Então, x² menos 1, aí vou botar assim, ó, x maior ou igual, né, que a gente já viu greater ou equal, 1. Aí, essa barra dupla aqui é para quebrar a linha, certo? Então, na próxima linha eu quero, sei lá, 2x mais 1. Vamos botar o barra vírgula de novo para dar um espaço maior, x menor do que 1. Beleza. Então, vamos ver o resultado desse comando aqui, certo? Compilei. Vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, f de x igual a, aí abriu uma chave, x² menos 1, ponto e vírgula, x maior que 1, 2x mais 1, ponto e vírgula, x menor que 1, tá? Você poderia colocar mais expressões conforme fosse precisando, era só ir colocando mais aquelas barras duplas. Vamos lá dar uma olhada. Então, digamos aqui, ó, não, eu quero mais uma expressão, beleza. Então, depois dessa barra aqui, vamos colocar, então, se x for maior, tá. Vamos colocar, por exemplo, sei lá, x menos 3, aí vou botar ponto e vírgula, barra vírgula, para dar um espaço maior. Digamos que fosse agora, sei lá, entre menos 1, aí eu vou botar menor ou igual x, menor que 1, aí de novo barra, né, para quebrar a próxima linha. E aqui agora vamos colocar menor do que menos 1, certo? Opa, menor do que menos 1. Então tá lá, ó. Vamos agora escrever aqui, ó. Vamos compilar. Vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, 3 expressões agora. f de x é igual a x² menos 1, com x maior ou igual que 1. x menos 3, se x estiver entre menos 1 e 1. 2x mais 1, se x for menor que menos 1. E assim vai, você vai colocando cada linha aqui, conforme você precisa, tá? É opcional, algumas pessoas preferem colocar aqui o se, né? Se x alguma coisa, se tal. Bom, aí como é que você vai fazer isso aqui? Vamos dar uma olhada. Nós já vimos que para poder escrever alguma coisa aqui no ambiente matemático, a gente tem que usar o barra textrm. Eu vou colocar sem textrm para você ver o que vai acontecer, certo? Só para forçar um erro, tá? Então, olha só. Aqui, ó, se e se. Olha o que é que vai ficar aqui, tá? Tá lá, ó, tá vendo que grudou? Tá errado isso daqui. Por que que tá errado? Porque você não usou o textrm para poder escrever. Outra forma também que a gente percebe muito, quando você tem uma palavra no ambiente matemático, ela fica em itálico. Ó. Esse SE ficou em itálico, exatamente porque a pessoa não usou o comando correto, não usou lá o textrm. Então vamos voltar lá e fazer correto. Então aqui nós vamos colocar barra textrm, entre chaves que a gente quer. Vamos botar um espaço em branco aqui, né? Que a gente já viu que é para dar um espaço em branco depois do se até chegar ao x. Aí vamos só copiar e colar isso aqui, né? Então vamos substituir isso aqui por isso aqui por isso. Beleza, agora vamos compilar. Tudo certinho. Então aqui está, ó. Agora sim, não está em itálico, está correto. Ele está no espaço aqui entre a palavra se e depois o símbolo que a gente quer, que no caso aqui é o x maior que 1, e assim vai. Então, para colocar um se aqui dentro, usa o textrm, como a gente já viu, aliás, em outra aula, né? Se você quer colocar algum texto dentro do ambiente matemático, você usa o barra textrm, tá certo? Vamos agora ver como coloca outras funções aqui no LaTeX. Vamos falar sobre as funções, sei lá, as exponenciais. Eu vou dar só um exemplo, né? Porque a gente já sabe como é que coloca a potência aqui. No caso, é só colocar 2 elevado a, e aí, entre chaves que você quer, sei lá, x menos 1, certo? Então, se a gente colocar aqui, ó, compilou e tá lá, tá vendo, ó? f de x igual a 2 elevado a x menos 1. Então, é só usar o circunflexo e entre chaves o que você quer, já viu isso em aulas passadas. E aí você coloca funções exponenciais, tá? Vamos ver aqui agora como é que a gente colocaria funções logarítmicas, por exemplo, né? Então, a pessoa quando está aprendendo, ela ia fazer assim. Ela colocaria aqui, simplesmente, log, né? Aí, digamos, sei lá, na base 2, e escreveria desse jeito. Log na base 2 de x, né? Aqui no caso, como a função logarítmica, né? O domínio não pode ser r. Vamos botar aqui, o domínio tem que ser r asterisco mais, né? Só pode ser número positivo e não pode ser o zero, tá? Então, vamos lá. Ela colocaria assim, né? Se estivesse aprendendo. Botaria log direto assim. Compilei e vamos dar uma olhada. Tá lá, ó, o resultado. Você já percebe que tem alguma coisa errada aqui, né? Veja que está em itálico a palavra log e ainda por cima está sem esse espaço aqui entre a base 2 e o x, né? O logaritmano. Então o que acontece aqui é o seguinte. A pessoa digitou a palavra log, mas esqueceu que o log seria como se fosse um operador. Então ele não pode ser escrito assim. Ele teria que ficar escrito numa letra que não ficaria em itálico, tá? Então, como é que a gente vai fazer para dar o comando log e não simplesmente escrever a palavra log, por assim dizer? Vamos voltar lá. Então, bom, é claro que uma opção seria simplesmente colocar a barra textrm e entre chaves o log, né? A gente já viu algo desse tipo antes.
Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar simplesmente /log, tá? Isso daqui vai ser a maneira de escrever o operador log, digamos assim. O símbolo para representar o log. Vamos lá, vamos compilar e vamos dar uma olhada. Tá lá, ó. Agora sim, tá na grafia correta, tem um espaço aqui condizente entre a base e o logaritmando. Então agora funcionou, certo? Então você usa o /log, tá? De modo análogo, se você quisesse o ln, você botaria /ln e não simplesmente ln, tá? Coloca /ln. Vamos lá dar uma olhada. Tá lá, ó, o logaritmo natural, certo? Então, /log ou /ln para colocar funções logarítmicas, tá bom? E agora, como é que eu faria, por exemplo, as trigonométricas, né? Bom, é o mesmo princípio. Eu colocaria /cos e aí x, né? Aqui agora não precisa mais ser R asterisco mais, vamos deixar só R. E eu compilaria aqui e dar uma olhada. Então tá lá, ó, ficou o resultado, né? F de x igual a cosseno de x, certo? Ficou certinho escrito aqui. Vamos agora colocar outras funções trigonométricas. Bom, outra função que a pessoa vai querer colocar, por exemplo, seria o seno. Vamos botar, né? Agora, olha o que vai acontecer. Digamos que eu coloque aqui /100, certo? Vamos lá, vamos compilar. E aí você vai perceber o seguinte, vai dar um erro. Tá aqui, ó, sequência de controle indefinido. Por quê? Porque /100 não tem para ele essa função trigonométrica. Porque lembra que o LaTeX ele foi feito na linguagem inglesa. Então, em inglês, o símbolo seria SIN, né? /sin, tá? Então, se eu compilar aqui agora, ó, vai dar belezinha, ó. Então, tá lá, ó. Ficou aqui, ó, sin de x, certo? Agora, se a gente quiser escrever usando a notação portuguesa, que a gente vai botar SAN, como é que vai ser? Vamos lá dar uma olhada. Bom, uma opção seria a gente colocar o quê? A gente sabe para escrever SAN era só usar textrm, certo? A gente pode botar textrm aqui, tá? E eu vou colocar um /vírgula aqui, só para dar um espaçozinho um pouco melhor entre a palavra 100 e o x, certo? Vamos dar uma olhada. Então aqui está, ficou da forma que a gente queria, seno de x, apareceu da maneira que a gente esperava. Então é só usar o textrm e dentro dele, entre chaves, colocar o seno. Vamos lá voltar para ver outra maneira. Bom, ter que escrever isso aqui toda hora pode ser meio chato, né? Botar textrm entre chaves, SAN, é meio chato. Além disso, veja, tangente é outro exemplo claro, que na notação em inglês é TAN, tan, já na notação em português é TG, certo? Então, todas essas, seria chato você escrever sempre, ter que colocar aqui textrm, TG, por exemplo. Então, como é que você pode fazer? Uma maneira de você fazer isso é o seguinte, vamos aqui no preâmbulo e vamos botar um comando, certo? Esse comando que eu vou botar é declare math operate. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou declarando um operador matemático. Qual vai ser o operador matemático? Aqui entre chaves, vou dizer que o nome dele, o comando para ele é /seno, né? /100. E entre chaves, eu vou botar o que eu quero que ele substitua toda vez que ele vê o /100 lá no meu texto em LaTeX. Eu quero que ele substitua por SEN. Então, agora, ó, vai ficar mais fácil o processo. Eu só tenho que vir aqui no meu corpo do texto, botar /100, certo? Não precisa mais disso aqui tudo. Então, toda vez que ele vê o /100, ele vai substituir por o 100, que é o SN como a gente queria, tá? Vamos lá dar uma olhada. Ok, compilou certo. Tá lá, ó, SANX. Então, fica muito mais prático agora dessa maneira, né? Então, veja, agora é simplesmente declarar o operador matemático que a gente quer, e aí só precisa usar esse operador lá no resto do texto, né? É claro que se não tivesse essa linha aqui, ele não ia funcionar, né? Porque ele não ia reconhecer o /100, que a gente viu no instante que deu erro. Aí, o que você pode fazer? Você pode criar vários comandozinhos desse aqui para traduzir os comandos que você quer. Então, por exemplo, TG, para aparecer tangente, né? Sec é o mesmo. Aí, digamos que você queira cossecante, né? Porque no inglês seria simplesmente CSC. Só que a gente quer cossecante. Então, cossec, certo? Aí, coloca aqui cossec. E assim vai, tá? Então, essa é a lógica. Você define os operadores matemáticos. E aí, lá no texto, é só você usar diretamente esses operadores aqui, ó. /100, /TG e /cossec, certo? Bom, vamos aproveitar aqui agora também, que a gente está falando de função. E vamos mostrar para vocês aqui uma coisinha que acontece. Que é interessante você ficar esperto nisso. Então, vamos lá. Digamos que aqui eu quisesse colocar o seguinte. Por exemplo, vamos usar aqui o exemplo do seno. Então, eu queria que aparecesse a função f de x igual a seno de x, e entre parênteses, digamos, x menos π sobre 2, tá? Eu queria que aparecesse a fração π sobre 2. Bom, primeiro vamos aprender para colocar o π, é muito simples, é só botar o /π. E para colocar a fração a gente já sabe, pode ser /frac. Aqui, como está com cifrão duplo, não vai fazer diferença /frac ou /dfrac. Então, vou usar só /frac. E aí eu coloco no numerador /π, né? Para dar o π sobre 2. Então, eu queria que aparecesse isso aqui. Seno de x menos π sobre 2. Vamos lá dar uma olhada. Compilei.
Tá lá. Beleza, ó, f de x igual a seno de x menos π sobre 2. Bom, perceba aqui o seguinte. O parênteses ele não cresceu para ficar do tamanho que a gente quer. Ficou pequeno aqui. Então, não ficou legal esse parênteses desse jeito. Como é que a gente faz para o parênteses crescer e acompanhar a altura que tiver aqui a expressão? Bom, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos lá dar uma olhada. A lógica vai ser o seguinte. Antes do parênteses, você vai botar barra left, certo? E aí vem o parênteses. E antes aqui desse outro parênteses fechando, você vai botar barra right. Então, barra right e o outro parênteses, certo? Então, toda vez que você quer colocar um parênteses que cresça com a expressão que está dentro dele, você vai usar barra left de um lado e barra right do outro, certo? Vamos lá dar uma olhada. Tá lá, ó. Agora sim tá bonito. Ele cresceu o parênteses para ficar do tamanho da expressão, tá? Essa lógica vai servir para os outros delimitadores também, para o colchete e para chaves, sendo que para chaves tem um detalhezinho a mais. Vamos lá dar uma olhada. Então, digamos, se fosse colchete, era direto. Era só colocar aqui colchete desse lado e colchete desse lado, certo? Agora, se for chaves, eu vou copiar e colar isso aqui. Vai ficar meio esquisito, mas é só para a gente ilustrar. Se fosse chaves, o que acontece? Não adianta só botar chaves aqui, porque a gente já viu que chaves é um comando especial, e aí o LaTeX não saberia que o que você quer é colocar chaves mesmo, né? O símbolo de chaves no texto. E a gente já viu, para poder contornar isso, você botar uma barra na frente. Então, eu botaria barra left, barra chaves, depois barra right, barra chaves. Agora sim, vamos ver o que vai acontecer, ó. Então, tá lá. Ele cresceu as chaves, cresceu os colchetes, do tamanho das expressões, e ficou da maneira que a gente queria. Então, a lógica é aquela que a gente mostrou. Barra left, barra right, e aí vem o delimitador, né? Que pode ser parênteses, colchete ou chaves. E sendo que na chaves tem que botar um barra na frente, certo? Então, com isso aqui, nós vimos algumas notações básicas para funções e já vimos também essa observação sobre os delimitadores. Isso já era o que a gente pretendia para essa aula, tá bom? Essa aula termina aqui. Eu espero você nos próximos vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. E, por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.